Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos esse programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Eu queria começar aqui, vamos usar como gancho aqui a carta que eu recebi da Marcela Andrade, de Goiânia, Goiás. E ela sugeriu na página do Seminário de Filosofia que fosse criado um espaço onde os participantes pudessem se cadastrar a fim de encontrar um grupo de estudo em sua própria cidade, né? Que houvesse vários grupinhos de estudo e a gente pudesse, então, transmitir o seminário ao vivo para esses grupos. Olha, Marcela, isso aí seria o ideal. Quer dizer, inicialmente, quando pensamos no curso, a ideia era justamente isso, quer dizer, reunir alguns grupos e haveria, então, uma transmissão direta para esses grupos, sem prejuízo do fato de que a aula seria, ao mesmo tempo, gravada e permaneceria à disposição daqueles que não pudessem participar dos grupos. Mas está nos parecendo que mesmo isso vai ser meio difícil, quer dizer, nós vamos ter que fazer uma espécie de interatividade indireta, nós vamos ter que fazer tudo por gravação e depois, vamos dizer, os trabalhos que tem a fazer, as dúvidas, perguntas, etc., vão ter que ser respondidas por Skype ou de uma outra maneira. Nós ainda estamos estudando a fórmula técnica para viabilizar a coisa, mas o importante é entender o seguinte: o curso de filosofia, que é um curso de 5 anos, que terá aulas semanais ou pelo menos quinzenais, ele será realizado dentro da página do Seminário de Filosofia, mas ele não é a página do Seminário de Filosofia. O Seminário de Filosofia tem a finalidade principal dele é colocar à disposição dos visitantes todo o material gravado ou transcrito dos cursos que eu dei ao longo dos últimos 20 anos. Isso é uma coisa. O curso atual, que nós vamos começar dentro de algumas semanas, é outra coisa. Ele vai ser realizado dentro do site e não haverá uma mensalidade separada. Quer dizer, o sujeito que está pagando aquela contribuição mínima do Seminário de Filosofia terá todo o direito de participar do curso. A única condição que eu vou impor é que cada um assine um compromisso de permanecer no curso até o fim, porque a pior coisa para um professor é classe de alta rotatividade, tá entendendo? Quer dizer, cada semana você está dando aula para um grupo neguinho totalmente diferente, você não sabe, quem não sabe, quer dizer, eu já sou um sujeito confuso, né? Eu às vezes penso que falei um negócio para uma pessoa porque falei para outra. Dando aula em 5 estados que eu dava, eu chegava no Paraná e continuava o curso do Rio de Janeiro, os caras não sabiam do que eu estava falando. Agora, se ainda por internet, né, ainda começa a trocar os alunos toda semana, eu vou ficar doido, tá entendendo? Já tem muita gente que acha que meu lugar é no hospício, eu mesmo sou um deles, tá certo? Então, aí vai se consumar o meu destino, aí que eu vou ficar doido mesmo. Então, por isso que nós vamos pedir que as pessoas assinem esse compromisso. Se você entrou, você só sai quando o negócio está. Mas não vai ter nenhuma contribuição. Se tiver alguma contribuição, mas vai ser uma mixaria de $2, $5, só para manutenção. Mas eu acho que nem isso vai ter. Pelas nossas contas aqui, nós não vamos ter despesas extras de internet com esse negócio do curso e, portanto, pode ficar assim mesmo. Então, quer dizer, quem está inscrito no seminário tem automaticamente o direito de entrar no curso de filosofia, sem pagar mais nada, só assinando esse compromisso de permanecer. Mas não é a mesma coisa, tá certo? Outra coisa, eu fiz lá uma gravação dizendo mais ou menos qual era o espírito, o objetivo da coisa. Mas nós ainda não chegamos a uma conclusão quanto à melhor maneira assim, material de dar viabilidade a esse projeto. Assim que tivermos chegado a essa conclusão, nós vamos anunciar, vamos fazer uma nova gravação explicando tudo direitinho como vai funcionar. Eu te agradeço muito essa sugestão, Marcelo, era exatamente isso era o que eu queria fazer mesmo. Podemos até tentar isso, tá certo? Mas eu acho que a maior parte dos inscritos vão ter que acompanhar o negócio mesmo por gravação, tá certo? E então lá na para os seminários que já são membros, por favor, não esqueçam de olhar lá o link para a renovação mensal da assinatura. Eu recebo aqui também uma carta do Ronald Maia, né, lembrando que ele enviou um e-mail fazendo referência ao badalado caso do pré-sal,
né, e pedindo a minha opinião sobre o assunto, pois na opinião dele é uma das maiores fraudes perpetradas, diz ele, pela escumalha Petalha, né? Então, olha, eu acho que é isso também, porque eu já recebi, nós temos confirmação de que esse negócio do pré-sal, o pessoal já sabia disso 20 anos atrás. Quer dizer, por que teve que ser divulgado agora, justamente agora? A mim me parece que isso foi divulgado simplesmente porque o Jorge Soros comprou 800 milhões de dólares de ações da Petrobras e 2 dias depois desse anúncio do pré-sal, ele levou as ações dele, né, até a estratosfera. Coisa que se acontecesse aqui nos Estados Unidos já está todo mundo na cadeia. Agora no Brasil pode tudo, né? Então é isso, está aqui, a Regina Toscano está reclamando da falta de atualizações no meu site. Tem razão, atrasou, mas atrasou por causa do curso que nós estamos fazendo aqui essa semana. Essa semana teve aqui o curso sobre métodos na filosofia. Tem vários alunos que vieram do Brasil, então eu fiquei ocupado a semana inteira com isso, e o resto, então, naturalmente, virou bagunça. Mas já tá em ordem de novo. Então, essa semana também saiu na Casa da Capital, né, uma notícia de que um vereador em Guarulhos, Edson Antônio Albertão, é um representante das Farc no Brasil. O Brasil está cheio de representantes da Farc. Tem um em cada esquina, pô. Se você procurar no Congresso, tem um montão lá. Né, olha, eu digo qual é um representante da Farc. Eu sou o Lula. O Lula é o fundador, presidente e orientador geral do Foro de São Paulo. Tá certo? E é a personificação das Farc no Brasil. Agora, você pensa que é só aí? Não, não é não. Aqui também, né, tem aqui, tem uma lobista famosa aqui chamada Piedade Córdoba, né, é uma colombiana. Ela vive sendo convidada lá, participando das reuniões do diálogo interamericano, né, entra e sai lá do edifício do Capitólio, troca beijinho, né, com deputado, senador, né, é a emissária das Farc. Então o pessoal aqui reclama desse negócio comunista na América Latina, porque o Chávez, porque não sei o quê, mas fica aí, né, apagando essa turma da Farc. Quer dizer, hoje em dia é difícil você não dá para entender mais as coisas, na base que é assim, aqui tem uma linha, por um lado você tem uma direita capitalista, por outro lado uma esquerda socialista. A coisa realmente não é assim. Isso que você tem, onde são esquemas de poder enormemente complicados que, vamos dizer, orquestram e dirigem o movimento revolucionário mundial conforme o que lhes interessa, conforme os seus objetivos. Que às vezes são os mesmos da massa militante, e às vezes são outros que a massa militante nem jamais vai entender, tá certo? O fato é que a tendência geral é para o socialismo, quer dizer, o negócio da nova ordem mundial, essas forças globalistas, elas tendem vigorosamente ao socialismo, quer dizer, ao controle total, não só da economia, mas da sociedade, da educação, da cultura, até da vida privada. É isso que eles querem, quer dizer, o sonho dourado de mandar no mundo. Eles têm que ter lá uma fórmula, né, e todo mundo vai ter que viver de acordo com o que eles dizem. Eles vão dizer o que você pode ensinar para o seu filho, as palavras que você pode, as palavras proibidas e permitidas, né, os hábitos que são indecentes e indecentes, por exemplo, né? Pedofilia é um negócio decente, né? Fica aí o seu Luiz Mota, né, passando a mão na bunda da estátua do bebê, como ensinando que ele deveria fazer a mesma coisa com os bebês de carne e osso. E depois é recebido pelo presidente da República. Pedofilia é decente. Agora, você citar a Bíblia, em certos contextos, você vai pra cana. Tá certo? Quer dizer, isso aí é uma elite de revolucionários absolutamente loucos, e cheios de dinheiro. Quer dizer, você dá dinheiro pro idiota já é um problema. Agora, dá dinheiro pro maluco, você é um maluco megalômano, aí é a catástrofe total, tá, né? Então eles vão moldar o mundo à imagem e semelhança da sua loucura. Não é isso? E pior, São Paulo apóstolo dizia que ia chegar um tempo em que os seres humanos iriam fugir da verdade e só acreditariam em fábulas. É o tempo das fábulas. Não tenho a menor dúvida de que esse tempo chegou. Quer dizer, hoje em dia, por exemplo, você dizer que a mídia mentiu nesse ponto aqui, então é quase redundante, porque é só mentira o que sai. Quer dizer, não é nem mentira, é um mundo totalmente falsificado.
onde vão dizer, os fatos, assim, quando não são totalmente obscurecidos ou totalmente ocultados, eles são colocados dentro de um contexto onde não funciona absolutamente, onde acaba sendo interpretado ao contrário. Você vê, por exemplo, esta semana, quando o pessoal noticiou aqui que a Sarah Palin havia acusado o Obama de andar aí no meio de terroristas. Né? Então, isso aí apareceu só porque a Sarah Palin falou. Mas acontece que faz um ano que está todo mundo falando isso. Quer dizer, existem, por exemplo, quando o Obama se faz de ofendido, não, isso é um insulto, etc, etc, né? Bom, essa mesma semana a Universidade de Illinois liberou uma documentação, são 140 caixas de documentos. Presta atenção, 140 caixas de documentos, 140 páginas, sobre a colaboração entre o Obama e o famoso terrorista William Ayers, que era daquele grupo do Homem do Tempo. Né? O Obama havia dito que ele conhecia superficialmente o William Ayers, mas não tinha tido nada a ver com ele, né? Daí se provou que havia uma ONG, chamava, acho que, Annenberg Challenge, ou Chicago Annenberg Challenge, CAC, né? E essa ONG não apenas tinha sido fundada pelo William Ayers, né, mas foi ele que compôs toda a diretoria e botou lá o Obama. E foi aí que o Obama começou a carreira dele. Curiosamente, ele mesmo, quando se candidatou ao Senado pela primeira vez, o pessoal disse que ele não tinha experiência de atividades políticas, ele alegou como elemento importante do seu currículo o trabalho que ele tinha feito nessa ONG que era do William Ayers. Ele mais tarde negou que tivesse alguma coisa a ver com o William Ayers. Daí, o que aconteceu? Veja como é que são as coisas. O New York Times entrevistou um advogado chamado Steve Diamond a esse respeito. E o Diamond entregou ao New York Times uma troca de cartas, cópia de cartas trocadas entre essa ONG, CAC, e a Brown University, que era uma das patrocinadoras dessa ONG. E nessa troca de cartas ficava claro que a escolha da diretoria da ONG era inteiramente incumbência pessoal do próprio William Ayers. Portanto, todo mundo que entrou na diretoria foi o Ayers que colocou lá. Tá certo? Então, desmentindo 100% a afirmação do Obama de que ele não tinha nada a ver com a história, que ele mal conhecia esse William Ayers, era apenas um sujeito que morava perto da casa dele. Né? Bom, o que o New York Times fez? Sumiu com o documento. Sumiu, não publicou o documento. Preferiu publicar opiniões de terceiros, segundo a qual, né, não havia nenhuma relação séria entre o Obama e o William Ayers. Então, olha, quando um jornal, que é tido como o mais importante do país, se bem que há muito tempo já ninguém leva ele a sério, né, faz uma coisa dessa, quer dizer que qualquer escrúpulo de veracidade já foi para as cucuias há muito tempo, não interessa mais. É coisa que agora tem muita gente aqui que está assustada, dizendo, mas a grande mídia perdeu definitivamente a vergonha na cara, entrou mesmo na campanha do Obama. Mas eles estão percebendo isso agora, mas é um fenômeno que já é observado há muito tempo. E esses republicanos também ficam reclamando dessas coisas quando eles mesmos ajudam a encobrir. Por exemplo, o processo que tem contra o Obama, que continua correndo lá na Filadélfia, movido por um advogado democrata, militante democrata, era militante no tempo do Clinton, Philip Berg. Né? Philip Berg moveu um processo contra o Obama, dizendo uma coisa óbvia, que o Obama até hoje não provou que é cidadão americano. Ele botou lá no ar aquela ridícula certidão de nascimento aqui. Tem 99% das possibilidades que aquilo seja totalmente fake. Né? Então o Philip Berg diz, olha, esse cara é inelegível, ele tem que, ou ele prova que ele é cidadão americano, então tem que desistir da candidatura, isso é matéria constitucional. Muito bem. Todo mundo abafou esse processo, os republicanos inclusive. Vocês ouviram John McCain falar disso? Vocês ouviram Sarah Palin falar disso? Não. Por quê? Porque todo mundo quer fazer de conta
que esta aqui é uma eleição normal, que é uma concorrência democrática normal entre candidatos que são igualmente legítimos, respeitáveis, né? Entre o Sarah Palin e o Joe Biden, toda hora vão falar, não, eu respeito muito a senhora, respeito muito o senhor, respeito muito a sua família. A palavra respeito, né? Cada 3 palavras que falavam, uma era respeito, né? Quando, na verdade, estão lidando com um bandido, vigarista, pé de chinelo. Obama é ladrão de galinha, pô. Então, mas ninguém quer dar o braço a torcer e mostrar que isso aconteceu. Quer dizer, a presença do Obama na eleição já é um escândalo tão formidável que ninguém quer nem reconhecer que isso está acontecendo. Então, o que acontece aqui, o que aconteceu no Brasil com o caso do Foro de São Paulo. A notícia é tão ruim, vamos dizer que até as vítimas do que está acontecendo procuram esconder para não confessar o vexame. Está acontecendo a mesma coisa aqui. Então, esse aqui, estamos na era das fábulas. Não é que houve uma mentira aqui ou uma mentira ali. Não, em primeiro lugar, essa falsificação é geral. Se você pegar toda a grande mídia aqui, toda ela falsifica igualzinho. É um negócio de uma uniformidade assombrosa. E, invariavelmente, né, o noticiário vai contra os documentos. Então, esse negócio, o New York Times está afirmando taxativamente que não havia nenhuma ligação próxima entre Obama e William Ayers, que o Ayers jamais arrumou emprego para Obama. Quando tem lá 140 caixas de documentos dizendo o contrário, pô. Pior, todo mundo fez esse forrobodó porque a Sarah Palin falou isso aí, né, que o Obama anda no meio dos terroristas, né? Ora, a campanha do Obama reagindo, não, isso é insultuoso. Acontece que em abril, a Hillary Clinton tinha dito exatamente a mesma coisa. E não provocou escândalo nenhum. Então, quer dizer, essa ligação do Obama com o terrorista é uma coisa já arquissabida. Quer dizer, os mentores da campanha do Obama sabem disso. A candidatura Obama é evidentemente uma candidatura contra os Estados Unidos. Toda a carreira do Obama foi financiada por gente ligada ou ao terrorismo ou ao banditismo, como esse Tony Resco. Tony Resco é outro também, é um sujeito sírio. Picareta, já condenado por 16 crimes, está na cadeia no momento, né? Foi um dos principais financiadores das campanhas do Obama. E também havia uma acusação aí de que o Obama havia favorecido um projeto imobiliário do Tony Resco. Daí veio aquela gritaria, isso aí é difamação, blá, blá, blá. Bom, agora apareceu a correspondência trocada entre Obama e vários prefeitos, ele recomendando que todo mundo investisse num projeto imobiliário do tal do Tony Resco. Quer dizer, era uma troca de favores que já era suficiente para o Obama estar na cadeia junto com o Tony Resco. Você pensa que isso sai na grande mídia? Não sai, os documentos estão aí. Às vezes estão nos tribunais, como esses documentos que provam que o documento do processo do Philip Jack estão nos tribunais. E a grande mídia inteira tampa aquilo com uma uniformidade absolutamente notável. Então não é que um jornal mentiu, que o outro mentiu. Fala, não. Isso aí só se explica pelo fato de que houve, nas últimas décadas, uma tremenda concentração do controle da mídia. Então você está lendo 200 jornais, mas você está lendo o mesmo sujeito. Então a falsificação é feita assim, no atacado, não é no varejo mais, você tá entendendo? Já faz tudo uma vez, exatamente como aconteceu no Brasil. Se chegar nesses sindicatos proprietários de jornais no Brasil, aposto que todos aqueles burguesões, aqueles grandes senhores, né, o pessoal do Estadão, os Frias, o Marinho e tal, todos eles sabem que mentiram a respeito do Lula e isso foi combinado e foi executado de maneira com uma uniformidade que, para ser explicada como coincidência, você teria que apelar, vamos dizer, a uma probabilidade de 1 entre 8 trilhões, mais ou menos, tá entendendo? Quer dizer, o sujeito exigir que a gente acredite que não foi combinado, foi tudo mera coincidência, é você que está com teoria da conspiração, o sujeito que diz isso está nos fazendo de idiota, né? Então, está exigindo, né, que a gente seja idiota. Do mesmo modo que está acontecendo aqui com essa proteção ao Obama, onde crimes monstruosos estão sendo escondidos, ninguém publica nada. Agora, aqui não dá para esconder totalmente porque tem o rádio e tem a internet. Então, as coisas acabam vazando de algum modo. Por exemplo,
esse processo do Philip Berg, agora, só na semana passada, é que o WorldNet dele, veja, o WorldNet dele é o principal órgão da mídia eletrônica conservadora. É um site que tem 3, 4 milhões de visitas por dia. Né? Muito mais poderoso do que New York Times. Só a semana passada que eles noticiaram o negócio do Philip Berg. Por que aconteceu isso? Eu andei conversando com o pessoal conservador, eles falavam assim, não, a gente não pode fazer isso porque daí boicota a candidatura Obama, eles põem a Hillary, e a Hillary pode ganhar. Quer dizer, por uma consideração eleitoral vagabunda, que parece de político do interior do Brasil, né, eles deixam de noticiar a verdade. Eu digo, mas mesmo que favorecesse a Hillary, a verdade não tem que ser dita porque vai favorecer seu fulano, mas porque é verdade. Né? E a lei também não foi feita para favorecer fulano. E se o Obama for para cadeia e favorecer o Satanás, eu digo, ainda assim o cara tem que ir para cadeia. Por quê? Porque fez essa sacanagem com o negócio do Tony Resco. Isso aí é evidentemente, né? O cara viveu dessa picaretagem, é uma troca de favores, como esse negócio da Petrobras, do pré-sal, também isso é uma troca de favores entre Petrobras e Jorge Soros, e isso é criminoso, o cara tem que ir pra cadeia, não importa quem isso favoreça, porra. Peraí, tem alguém na linha aqui. Alô, quem é? Alô? Professor Olavo? Eu? Boa noite, professor. Bom dia aí, né, professor? Aqui é boa noite já. Boa noite. Boa noite, professor Olavo. Everson Cavalheiro de Campinas, como vai? Tudo bem. Graças a Deus, e o senhor? Tudo bem, sua ligação está horrível, eu estou ouvindo a sua voz entrecortada. Eu vou ser breve, depois o senhor responde, se o senhor me ouvir. Se fala muito da morte definitiva do dólar aqui no Brasil, o senhor acredita que isso é definitivo? É possível. Quer dizer, toda essa crise, ela foi muito bem arquitetada, muito bem trabalhada. A coisa mais incrível é que quando você vai ver quem foi que provocou isso aí veio sendo provocado desde o tempo do Jimmy Carter. E teve gente que ganhou dinheiro com isso. Quando o governo quis controlar aqui a tal da Fannie Mae e Freddie Mac, né? Quem que se opôs? Foi Hillary Clinton, Christopher Dodd e Barack Obama. Logo em seguida, cada um ganhou $100 mil de Fannie Mae e Freddie Mac. Claro que também era para estar os três na cadeia por causa disso. Porra, vocês destroem a economia nacional só para embolsar uma merda de $100 mil, porra. Né? Eles são três bandidos. Os caras fazem isso e depois vem a crise. E daí vem aquela putada inteira da esquerda, né? É a crise geral do capitalismo. Então, foi exatamente como a crise de 29. Quer dizer, você vai... Quer dizer, os caras vão estrangulando a economia. Chega uma hora que o negócio dá o bode. Daí eles dizem que a culpa é do capitalismo, é do sistema. Digo, não é. Sistema não age, meu filho. Que age é gente. Tinha um amigo meu, um sábio chamado William Kawasaki, ele dizia o seguinte: olha aqui, o que dá azar não é gato preto. O que dá azar não é passar embaixo de escada. O que dá azar é gente. Né? É a mesma coisa. Quem faz essa coisa é gente. É verdade. E na economia, né? Está aí as lições imorredoras do maior economista de todos os tempos, Ludwig von Mises. A economia é constituída de ações humanas. Né? É gente que vai lá e faz o que bem entende e depois pula fora e faz de conta que é tudo efeito, né, impessoal de correntes históricas anônimas, de fatalidades históricas, e cria toda uma burrice pseudo-intelectual para disfarçar suas próprias ações. Agora, você pensa que o pessoal do Partido Republicano está cobrando isso do Obama? Se não aqui, senhor Obama, o senhor impediu que a gente segurasse aquelas duas firmas doidas, né? E agora olha o que deu. E o senhor ganhou dinheiro com isso. O senhor tem que ir para a cadeia. Algum republicano falou isso? Não. Sarah Palin falou isso? Não. John McCain falou isso? Não. Por quê? Porque tem a etiqueta das eleições americanas. E a etiqueta, um dia escrevi um artigo no Brasil, dizendo que no Brasil as normas de etiqueta, vamos dizer, estavam sobrepondo, né, a verdade, a lógica, a economia, aos 10 mandamentos, a aritmética elementar. A etiqueta estava acima de tudo, né? Se você fala uma verdade que machuca as pessoas, todo mundo diz, ai, mas você é mal educado. Pô, aqui é a mesma coisa. Quer dizer, fica esses republicanos frouxos, alisando a cabeça do Barack Obama,
querendo fazer de conta que é um homem respeitável, com o qual ele só tem uma divergência de ideias, o que você faz? Você está dando força para o vigarista. Então tem o vigarista ativo e tem o vigarista passivo. No Brasil está a mesma coisa, só que isso aí está se mundializando. Primeiro essa merda acontece no Brasil, daí o mundo se brasilianiza. Tá certo? Quer dizer, o Brasil está na vanguarda da merda, tá certo? Mas já está sendo copiado, como dizer, mais uma vez a Europa se curva do Brasil. Agora não é nem a Europa. Mais uma vez os Estados Unidos se curva do Brasil. O Brasil fez o Lula, eles querem fazer o Obama, porra. Todo mundo aí escondeu o negócio do Foro de São Paulo, aqui está escondendo, né, a falsa nacionalidade do Obama, as tretas com o Tony Resco, né, os favores que ele deveu ao William Ayers. E você vê, um dos principais financiadores da campanha do Obama, esqueci o nome do cara agora. No dia que teve a Ahmadinejad, ele reuniu todo mundo num hotel chiquíssimo para fazer uma homenagem ao Ahmadinejad. O qual a Ahmadinejad diz que, claramente, que está torcendo para que o Obama seja eleito. Então, não tem nenhuma ligação entre o Obama e essa gente. Fala, como não tem a ligação? É só beijinho, tá entendendo? É só beijinho, abraço, né, e outras intimidades que eu não vou mencionar aqui, né? Falando assim... Professor, mas esse tradicional patriotismo americano que a gente conhece, o mundo todo conhece? É do povo, meu filho, não é dessas elites. Essas elites são patriotas do bolso deles. Você acha que... Né, Você acha que o globalismo afetou muito esse... Jorge Soros vai ser patriota? Jorge Soros arrumou a nacionalidade americana como um ladrão que arruma uma gazua, você tá entendendo? Ele precisava da nacionalidade americana para fazer certos negócios e arrumou. Esse cara quer que os Estados Unidos vá para as picas, tá entendendo? E essa elite globalista, na hora que escolheu o governo global, abdicou da soberania americana. Eles não querem soberania americana, eles não querem soberania nenhuma. Agora, no Brasil, os caras são idiotas a ponto de achar que a soberania brasileira pode sobreviver ao fim da soberania americana. Quer dizer, eles querem que os Estados Unidos afundem e aqui daí o Brasil vai sobreviver. Meu filho, os Estados Unidos indo pro brejo, o Brasil vai instantaneamente. Então, essa morte definitiva do dólar abre o caminho, então, para o governo mundial, né? É claro. É uma coisa perfeitamente possível. Agora, aqui as informações se sucedem com uma velocidade tal que a gente não consegue acompanhar. Eu espero ter uma visão clara desse negócio daqui a 1 ano, 2, que tanto. Porque às vezes também circula um monte de informação, mas as informações mais decisivas, elas só aparecem tarde, quando alguém decide contar. Você vê a tal da crise do 29, outro dia o Bernanke, né, que é o homem do Federal Reserve, confessou que a crise de 29 foi feita pelo Federal Reserve. Coisa que alguns autores, como aquele Edward Griffin, viviam dizendo há 40 anos, todo mundo dizia que o Griffin era teórico da conspiração. Agora o Bernanke confessou, foi nós mesmos. Isso é a crise de 29. Então você imagina que lá por ano 2050, talvez você entenda quem fez essa merda toda. Quando os caras confessarem, é porque daí já vai ser tarde para corrigir. Então o que está havendo é o seguinte, a opinião pública, os intelectuais conservadores, estão sendo muito tolerantes com essa elite que está controlando a imprensa. Às vezes a pessoa reclama, mas não é questão de reclamar, tem que meter o processo dos filhos das putas, porque, veja, a imprensa tem fé pública. Ela não tem o direito de esconder fatos desse jeito. Isso aí é estelionato. Quer dizer, um advogado inteligente é capaz de arquitetar um processo contra isso e meter os filhos das putas na cadeia, que era o que tinha que fazer. Espera que tem mais gente aí querendo falar. É isso aí. Professor, eu gostaria de poder mandar um artigo para o senhor, do Caio Fábio, que fala, que ele tem uma opinião a respeito. Agora deixa eu atender outra pessoa que está desesperada. O e-mail do senhor para qualquer Olavo? @olavodecarvalho.org. Ok. Um abraço, professor. Alô, quem está na linha aí? Alô? Tudo bom? Tudo bem? Quem está falando? Aqui é o Luiz Guilherme. Ué? Aqui é o Luiz Guilherme, tudo bem? Tudo bem? Luiz Guilherme. Luiz Guilherme, tudo bem? Tudo bom. Seguinte, Olavo, eu fui numa livraria e encontrei um livro do Paul Johnson sobre cristianismo.
Qual que é? No livro, História do Cristianismo. Sim, eu conheço e ouvi falar, mas eu não li esse livro. Eu li vários livros do Paul Johnson que eu não li. Não li nem esse, nem a História dos Judeus. Estou esperando ter um tempinho para ler. Então, eu dei uma folheada no livro e ele me pareceu um pouco anticatólico. Faz sentido isso? Cara, eu posso estar errado. Meu filho na Inglaterra, o católico era palavrão, você já esqueceu? Os católicos estavam tudo na cadeia, quem estava na cadeia estava morto. Eles começaram a ter uma chance lá, abrir um espacinho, depois que o famoso cardeal Newman, era da igreja anglicana, passou para a igreja católica e escreveu uma série de livros clássicos. Daí os católicos pela primeira vez puderam respirar na Inglaterra. Mas quer dizer que o inglês tem raiva de catolicismo, fala, bom, você já nasce com isso. Entendi, ó. Estranho isso, porque eu sempre falo muito bem do Paul Johnson, mas eu encontrei um outro artigo do historiador sobre muitos aspectos, escreveu coisa importante, aquele livro Tempos Modernos é muito importante, mas também já escreveu besteira de vez em quando, né? Eu li uma coisa que você escreveu sobre o Paul Johnson, que ele fala uma besteira sobre o islamismo, né? Que ele fala que ele critica o islamismo por não ter se modernizado. Pois é, aquilo ali está furado. Uhum. Então tá certo, Olavo. Muito obrigado. Aliás, só avisar que o cardeal Newman provavelmente será canonizado. Vai ser canonizado, merece. Cardeal Newman foi um grande homem mesmo. Não sei se foi um santo, mas se dizem que foi, quem sou eu para dizer que não? Então tá certo, Olavo. Muito obrigado, boa noite. Obrigado eu. Agora, esse negócio de Islã, terrorismo islâmico, o pessoal fala hoje, 80% disso é o seguinte, é uma camuflagem para não falar de um negócio chamado KGB. Né? Quer dizer, depois que desmantelou ali o Estado Soviético, então, ao mesmo tempo que desmantelava o Estado Soviético, o movimento comunista se fortalecia monstruosamente no mundo, né? E conseguiu criar, vamos dizer, uma onda anti-americana mundial. Tá certo? Então, os americanos, para não confessar que a famosa vitória deles na Guerra Fria foi fake, eles ganharam apenas uma batalha, mas estão perdendo a guerra, né? Para não confessar isso, eles fazem de conta que a KGB não existe. A KGB está por trás de todo esse negócio de terrorismo islâmico. A KGB, a Rússia e a China. Todas as armas que os caras usam são russas e chinesas. Dinheiro russo e chinês corre para lá, assim, a toneladas. Né? Então, o fato é que jamais saímos de dentro da Guerra Fria. Agora, seria bom, né, na imaginação, vamos dizer, a parcela da direita americana, seria bom que tivesse tudo isso acabado. Agora temos apenas um novo inimigo, que é, vamos dizer, o fundamentalismo islâmico, né? Então, mudou. Agora a guerra não é mais contra o comunismo, é contra o fundamentalismo islâmico e, por tabela, é contra as religiões. Né? Então, assim não dá, porque isso aí todo esse negócio já vem com uma perspectiva mentirosa. Agora quer fazer de conta que o Putin é nosso amigo, agora, pelo menos, o John McCain tem essa virtude. Ele diz que quando ele encontra o Putin, ele vê escrito na testa dele, KGB. Quer dizer, pelo menos o McCain sabe com quem ele está lidando. Agora, se vai fazer alguma coisa efetiva contra ou não, quando chegar à presidência, isso não sabemos. Mas, vamos dizer, a orientação geral é fazer de conta que tudo isso acabou e que só tem meia dúzia de fanáticos muçulmanos aí. Né? Agora, peraí, tem mais gente aí na linha. Alô, quem é? Alô? Alô, quem é? Alô, é o Alex. Ô, Alex, tudo bem? Tudo bem, eu vi um filme aí, você está falando aí do KGB, do FBS, ou FSB, né? Eu vi o filme Poison by Polonium. Você viu esse filme? Fala um pouco mais alto, por favor. Você viu o filme Poisoned by Polonium? Aham. O filme revela... A KGB não parou, ela está aí. Olha, se alguém me der o nome de um office boy que foi demitido da KGB depois do pretenso fim da União Soviética, né, te dou $100. Então, cada office boy, $100. Esse filme revela tudinho a história. É um filme, é um documentário
daquele cara que morreu em Londres, Pois sei do que se trata. Isso, você viu esse filme? Esse negócio, não vi o filme, mas eu li a respeito. Tem um filme, é um documentário, tá no Blockbuster, o filme chama Poisoned by Agora, Polonium. se essa fosse a única ação da KGB fora do território russo, seria até bom. Mas você veja, algumas das maiores firmas do mundo, firma de investimento do mundo, é dinheiro da KGB. E ali ele revela a ligação... Agora, por mais de você localizar os caras, porque antes, agora está disseminado no meio capitalista. Ali, nesse filme, ele revela e prova lá que a ligação dele com Chaves, com o quartel da Farc, da cocaína, com o tráfico de drogas e... isso aí é outra coisa que todo mundo sabe, e aqui também já estão falando. Olha, essa semana saiu, dia 6, saiu um artigo da Meryl Grady no Wall Street Journal, né, falando isso. Esse pessoal do Partido Democrata tinha que parar de afagar o Chaves, porque o cara é perigoso, ele na verdade é o chefe do narcotráfico, né, e está lá fazendo negócio com os russos para arrumar uma bomba atômica. Agora, os mesmos caras que falam, veja que coisa, os mesmos caras que falam isso, eles dizem no parágrafo seguinte, ele diz, mas ainda bem que em outros países do continente latino-americano há governantes, né, mais equilibrados, mais serenos, como Lula, por exemplo, né, esse homem sábio, maravilhoso, né, que a economia brasileira está crescendo 0,0000001% ao ano, né? Então, aí não adianta, porque se você quer parar o Chaves, quer parar a Farc, mas ao mesmo tempo você está afagando a cabeça do negro que inventou o Foro de São Paulo e criou tudo isso, então é porque você está com treta. O filme é um documentário que tem as provas, tem tudo ali, mostra toda a história da FSB. O documentário, o filme é uma coisa que todo mundo tinha que ver, porque ali prova o controle que o Putin, tudo que eles estão fazendo lá, matando, e tem que ver o filme, chama Poisoned by Polonium. Exatamente. Envenenado pelo polônio, né, Todo mundo sabe que está fazendo isso, sabe que a turma da KGB está lá atuando intensamente na América Latina, através do Chaves da Farc, e no entanto está aí a dona representante da Farc circulando aí livremente nos Estados Unidos, como aquele padre Oliveira Medina circulava no Brasil, ia nas festinhas do PT, né, recebido ali como é que diz, pelo governador do Rio Grande do Sul, e assim por diante. Isso, é isso aí, Rob. Quer dizer, muita denúncia que aparece, né, só para chamar a atenção para um pedaço, para que você não veja o outro. Enquanto o pessoal entender que existe um negócio que se chama Movimento Revolucionário Mundial, entender que esse movimento é unitário, e que é unitário não é de hoje, ele é unitário há 3 ou 4 séculos. Mesmo quando não há conexão organizacional, existe pelo menos a conexão cultural, a continuidade cultural da ação. Enquanto não entender que o inimigo da humanidade é esse, e não assim individualmente, Hugo Chávez, ou Bin Laden, vai continuar essa merda, porra. É verdade. Quem está por trás disso tudo é a Rússia, o Putin e a China comunista. China também. E a China. A China tem muita gente que fornecem as bombas. Jorge Soros, inclusive. Eles estão fornecendo as bombas para esses... Por que adianta você combater o Hugo Chávez? É muito mais perigoso que o Hugo Chávez é Jorge Soros. E agora o Hugo Chávez fez uma aliança de 4 bilhões de dólares para comprar arma da Rússia. Exatamente, o cara quer criar uma pequena potência militar lá. E quer fazer um reator atômico contra o grande Satã do Norte. E quer ter reator atômico lá também. Exatamente. Agora, enquanto isso, o pessoal aqui está pensando ele, vamos dizer, fala mal do Hugo Chávez, mas quer eleger o Obama. Obama é espião, é double agente. Claro que é. O Obama é um agente do terrorismo internacional. Que vai ser ontem você viu o programa do Hannity? Ontem você viu o programa na... Você não pode julgar um político pelo seu discurso de campanha. Você tem que julgar pela vida, pela biografia e pelas conexões efetivas que o sujeito tem. Não é as opiniões que ele emite, são os atos que ele fez e as ligações efetivas. Qual é o esquema de poder em que ele está? E quando você vê
essa ligação no caso Obama, eu falo, mas é claro que ele é inimigo. Ele é inimigo do país inteiro. Agora, se o eleitorado não sabe disso, só pode julgar então pelo discurso de campanha. O discurso de campanha é até bonitinho. Agora, é claro que é tudo mentiroso. Aqui alguém mandou uma lista aqui de 14 mentiras que o Joe Biden falou no debate com a Sarah Palin. Que nem a Sarah Palin sabe que aquilo é mentira, porra. Ontem, você viu o programa do Hamilton? O senhor é um homem respeitado. Você viu a cara do Joe Biden, rapaz? Você compraria um chiclete do Joe Biden? Mas nunca na minha vida está na cara aquilo lá, é o Ademar de Barros, tá? É o PC Farias, né? Agora, a Sarah Palin chegou lá do mato, né, do Alasca, né, e acha que ali em Washington é todo mundo pessoas decentes, tá? Que pessoas decentes. Ontem eu vi o programa na TV Fox do Hannity América, passou o radicalismo extremo radical, as conexões do Obama, você viu isso? Agora começa a aparecer, agora finalmente começaram a falar disso, com um baita de um atraso. Agora, do processo do Philip Berg ainda não falaram, nem a Fox News falou. Não, então, ainda não. Tem até mais alguém na linha aí, vamos ver aí. Obrigado. Um abraço. Alô, quem é? Alô, quem é? É o Thiago, tudo bem, Olavo? Thiago, tudo bem? Olavo, já que está falando de russos aí, né? Eu conversei com meu amigo aí que está na região de Milwaukee, né? Trabalhando numa fazenda e como eu te falei, tá cheio de russo por aí, né? E eles não acreditam como o Putin está fazendo negócio com o Hugo Chávez, né? Eles estão assim meio, né? Putz, fazer com o Hugo Chávez, né? Já com esse cara. Pois é, mas o que adianta ele ficar assustado com o Hugo Chávez se aqui está o Jorge Soros, se está a mulher da Farc aí circulando nas altas esferas? Quer dizer, olha, aqui o problema dos americanos é o seguinte, eles acreditam que todo mundo é gente decente, tá certo? O sujeito chega, né, mete a mão no bolso dele, leva a carteira, come a mulher dele, envenena o cachorro dele, e ele responde, eu tenho muito respeito pelo senhor, pela sua família. Mas assim não dá, porra, porque se você não quer ver que o mundo tá cheio de filha da puta, né, então é melhor tu ficar no jardim da infância. Agora, é claro que a boa fé americana é uma virtude em si, mas uma virtude que não é praticada com sabedoria se torna um defeito. Então, Olavo, só deixa eu contar, né? Por exemplo, quando pega um eleitor aqui, um cara classe média aqui do interiorzão, e conta essas coisas do Obama, a pessoa acha que a gente... Mas isso é uma falta de educação, o senhor dizer isso? Então, Olavo, só queria contar que ele falou assim... Educação. Olavo, então ele contou que os brasileiros, muitos, né? Fale mais alto, muito mais alto. Ele contou, meu amigo contou que muitos brasileiros acham o lugar maravilhoso, né? Pro russo. Aí o russo falou assim, bem, agora eu entendo porque falam tão mal dos brasileiros, né? Porque um tio dele conhece Cuba, né? Uhum. E disse assim, olha o que ele falou de Cuba, o tio dele. Um lugar quente pra caramba, cheio de mulher feia e fedido. Coitada da mulher cubana, rapaz, é que aí é injusto. Eu já vi as fotos das cubaninhas, até era bonitinha. Só precisava dar um pouco de comida para elas e mandar no dentista. Mas sabe o que ele falou? Ele falou dentista, ele falou que as bonitas estão nos Estados Unidos, foram tudo embora. É verdade, as cubanas bonitas vieram tudo para cá, mas chega aqui também acontece o seguinte, aqui a comida barata, elas comem para caralho, aí fica aquela forma esférica. Aqui existem pessoas esféricas, eu juro para você. Eu não acreditava que isso fosse possível, mas que existe. É come pra caramba. Então, era só isso que eu queria falar, a gente falou então, hein? Até mais. Um abração. Tem mais alguém na linha? Alô? Alô, quem é? Alô, quem é? Ih, tá ruim essa ligação, desliga essa aí. Eu recebi uma carta aqui do sujeito chamado Murilo Matias, com TH, que acha que é escritor, artista, etc, né? Falando mal de mim porque eu não averiguei as fontes da carta que eu recebi com aquela coluna da Maureen Dowd, né? E, não, você é um incompetente, você não vai averiguar a fonte. Olha, em primeiro lugar, você me mandou a matéria, com o logotipo do New York Times, cara do New York Times, assinado por uma colunista do New York Times, como é que eu vou desconfiar que a coluna é fake, né?
Então, Murilo Matias, você quer saber qual é a melhor coisa? Você vai tomar no olho do seu cu, rapaz. Você é um bosta, você não é ninguém, não vem me encher o saco. Agora, o pior é o seguinte, o pior é que aquilo que está colocado naquela coluna, o conteúdo parece ser verdadeiro, porque esta semana o Partido Republicano iniciou um processo contra o Obama, por causa de contribuições irregulares de campanha obtidas pela internet, exatamente como está naquela coluna fake. Quer dizer, a coluna ser fake não quer dizer que o seu conteúdo é falso. Às vezes o nego tem uma informação, né? Mas ele ainda não, ele tem informação é fidedigna, mas ele não tem a prova oficial. Então o que ele faz? Ele divulga divulga a coisa certa por um meio ilícito. Isso acontece com muita frequência. Você inventa uma matéria, põe o nome de um terceiro, aquilo circula. Daqui a pouco aparece a mesma informação por via lista, como acabou de acontecer. Né? Vamos ver o que mais temos aqui. Olha, aqui, saiu aqui pela Associated Press, veja você, uma entrevista com um cientista político chamado Antônio Sanches Garcia, que diz que, salvo dignas e muito escassas exceções, a América Latina é governada pelo Foro de São Paulo. Aos poucos isso aí vai aparecendo. Né? Alô, quem é? Tem mais alguém aí? Alô? Essa ligação está medonha. Parece um gato ronronando aí. Agora, aconteceu um negócio maravilhoso. O ombudsman da Folha de São Paulo, comentando lá aquela minha matéria sobre o Rosenberg, que é aquele espião que depois de 50 anos, né, depois de toda a esquerda inteira negar, né, fazia uma vez por ano tinha manifestações de homenagem à memória dos Rosenberg, que foram vítimas do imperialismo e tal, né? Foram as duas pessoas que foram executadas por espionagem. Enquanto os Estados Unidos executavam 2 espiões naquele mesmo período, a União Soviética executou 3 milhões de pessoas, só naquele período. E aí o pessoal faz barulho em torno dos 2, né? Não dos 3 milhões. Mas, finalmente, o tal do Morton Sobel, que era parceiro ali do Rosenberg, confessou, de fato, a gente era mesmo espião, tá? Na mesma entrevista ele disse, mas a mulher do Rosenberg teve participação mínima, né? Ela não era propriamente espiã e tal. Então, a confissão do criminoso é uma prova do crime. A opinião que ele tem sobre um terceiro é apenas uma opinião. O que a Folha fez? Botou a confissão no meio da matéria e puxou a opinião para o título. Então, a grande notícia é a esposa do Rosenberg é inocente. Então, isso aí é uma empulhação, evidentemente. Daí, o ombudsman da Folha respondeu o seguinte, de fato, nós fizemos isso na página interna, mas nós não fizemos na chamada de capa. Então, quer dizer, nós não mentimos completamente. Nós mentimos na página interna, mas dissemos a verdade na chamadinha de capa. Então, essa meia mentira e meia verdade, para ele, é o máximo de honestidade jornalística que o desgraçado pode conceber. Então, qual é a resposta para isso aí? Vai tomar no olho do seu cu, moleque. Agora, o pior é o seguinte, é que não foi só o repórter e o editor que mentiu. Eu vi o ombudsman, que é o fiscal da honestidade do negócio, e mente mais ainda. Quer dizer, esse puta jornalzinho vagabundo, filho da puta que é essa Folha de São Paulo. Vocês não têm o mínimo de vergonha na cara. Não é que vocês não têm, vocês não sabem o que é. Vocês não são mais capazes de conceber o que é honestidade. Não é que vocês são desonestos. Vocês simplesmente não sabem o que é. Tanto que, na hora que vem lá o fiscal da honestidade, é pior ainda do que, né, o fiscalizado. Alô, quem é? Alô? Alô? Sim, quem é? Tá me ouvindo? Olá, tudo bom? É o Marcos que tá falando. Tudo bem, como é que tá o senhor? Quem tá falando? Marcos, de Porto Alegre, tá falando. Marcos de Porto Alegre, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Olá, o seguinte, uma pergunta. Esse tempo eu lembrei do texto seu ali tá na tua página, do dia 23 de junho, que é um capítulo de memórias, que o senhor conta uma experiência sua, de como começou, digamos, a perceber a realidade, né? Sim, sim. Eu queria saber, é uma pergunta até em todo pessoal, assim, mas eu queria saber qual foi o impacto na tua formação intelectual e também na tua vida de forma geral, daquela experiência da tua infância que o senhor conta no texto, sobre a doença que o senhor teve e de que forma isso impactou também na visão da realidade do seu entorno.
Olha, eu tive sorte pelo seguinte, porque eu já fiquei doente tudo uma vez, tá entendendo? Depois nunca mais fiquei. Depois eu tive tudo coisa rápida, né? Com exceção de uma hepatite. Hepatite que peguei aonde? Veja como é que é o negócio, né? Tive saúde a minha vida inteira. Daí um dia deu um problema de vesícula. Fui operado a vesícula, perdi a vesícula, saí de lá com hepatite, né? Porque o pessoal vive advertindo contra riscos, né, de saúde. Você não pode fumar, não pode comer gordura, etc. Aqui nos Estados Unidos, por ano, de erros médicos, morrem 728 mil americanos. Todo ano de erros médicos. Quer dizer, a coisa mais perigosa que você pode fazer é consultar o médico, né? Outro dia eu disse isso e mencionei o livro do Dr. Carlos da Silva Lacaz, Doenças Iatrogênicas, né? E um leitor meu, olha, um muito simpático, ficou bravo comigo, né? Você não quer dizer que todo médico seja filho da puta, provavelmente você não é, mas, olha, eu fui editor da revista médica, eu sei que a empulhação medra e abunda, meu filho, nesse meio, né? É um negócio horroroso, né? Eu moro 728 mil, então e uma boa parte deles é de infecção hospitalar, coisa desse tipo. Então eu fui lá, operei de um negócio, saí com o outro, né? Então, tirando isso, nunca tive nada na minha vida, né? Tive as doenças tudo uma vez, de 1 aos 7 anos, né? E eu acho que no fundo isso me ajudou, porque, entre outras coisas, vocês sendo obrigados a ficar parado, tem um monte de idiotice que você deixa de fazer. E ficando parado, você é obrigado a pensar, você adquire uma certa paciência e concentração, né? Eu notei, depois, hoje eu estou com 61 anos, eu noto que o meu senso do tempo, por exemplo, é diferente do das outras pessoas. Se eu tiver que sentar e esperar 30 anos por um negócio, para mim é normal. A pessoa fica tudo nervosinho, no terceiro dia já está estourando os miolos, né? Então, eu escrevi aquele livro do Otto Maria Carpon, eu planejei aquele livro quando eu tinha 18 anos e editei aos 48. Achei uma coisa inteiramente normal. Faz um plano e realiza 30 anos depois, né? Então, eu acho que ficar doente não é tão mal assim, não. Mas eu recomendo, fique tudo uma vez. Porque você gosta de viver doente, ai, me dói, daí você fica com mania de saúde. É outro problema que tem aqui nos Estados Unidos, todo mundo com mania de saúde. Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso. Ó, eu vou fazer tudo isso e vou viver mais do que você, já estou vivendo. Os caras da minha idade, tudo já, né, antitabagistas, abstêmios, etc., tudo da minha idade, tudo já tiveram infarto, tem 5 pontos de safena. Estou eu aqui trabalhando 15 horas por dia, não tenho horário para dormir, nem para comer, nem coisa nenhuma, e estou aí tocando, né? Tá, Olavo, eu vou deixar o senhor aí sozinho, não, deixar o senhor falando aí, tá bom? Não vai falar porque já está acabando aqui. Ah, então... Tem uma carta aqui que eu vou tentar fazer para o Daniel Scherer, uma carta sobre a paralaxe cognitiva muito interessante. Um abraço, senhor Olavo. Não temos mais tempo. Um abraço e Deus abençoe. Tchau, tchau. A você também. Peraí, tem mais uma pessoa, vamos tentar atender rapidinho. Alô, quem é? Alô? Alô? Alô, quem é? Alô, é Ayrton do Rio. Ayrton, tudo bem? Fale rapidinho que nós temos... Tudo bem, Olavo? Tudo bom? Tudo bem. Então, estou ligando para dizer duas coisas. Sou fã do seu programa, já liguei para aí uma vez. Estou lendo aqui O Jardim das Aflições, é um livro que todo brasileiro deveria ler. Ah, eu também acho, todo mundo devia ler, viu? É excelente. E me ofereceram aqui 2 meses de graça da Folha de São Paulo. Eu disse que não queria, mas perguntaram o motivo, porque eu não gosto desse jornal, pô, dessa... não quero nem de graça, Olavo. Muito ruim. Um abraço, irmão. Fica com Deus. Tudo bom. Obrigado pela referência simpática ao meu livro. Então, olha, já acabou o nosso tempo. Até a semana que vem. Muito obrigado.